Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, CBED, os canais da educação. E você também poderá assisti-lo através do nosso canal do YouTube, em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Hoje nós vamos debater o impacto das novas tecnologias no ambiente de trabalho. E para isso nós convidamos a professora Patrícia Dietrich Ferreira Diniz, ela que é mestre em Direito. A professora Patrícia, ela é mestre em Direito Econômico e Socioambiental pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC-Paraná. Ela é especialista em Direito do Trabalho pela Unibrasil. Ela também é especialista em Direito Tributário pela Unicuritiba. Ela é graduada em Direito pela PUC-Paraná, advogada da COPEL e membro do Núcleo de Estudos Avançados de Direito do Trabalho e Socioeconômico. Professora Patrícia, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate, dizer que para nós é uma honra estarmos aqui. A senhora que está lançando este livro, Trabalhador versus Automação, Impactos da Inserção da Tecnologia no Meio Ambiente do Trabalho à luz do tecnodireito e da tecnoética. Eu gostaria que a senhora falasse sobre esse livro, o conteúdo dele. Ele é, digamos assim, objeto de uma pesquisa sua, da sua dissertação de mestrado? Boa tarde, professora. Eu agradeço o convite, para a exposição do meu livro. Esse livro ele é fruto do estudo da minha dissertação de mestrado. E eu iniciei o estudo fazendo uma análise da metamorfose do trabalho e da automação. Parti desse estudo para análise própria do princípio da proteção em face da automação no contexto do desenvolvimento sustentável e a aplicação desse princípio na inserção da tecnologia, seja no meio ambiente de trabalho, seja nos postos de trabalho. Dentro dessa aplicação da tecnologia, eu estudei o papel dos sindicatos dentro dessa negociação, os impactos positivos e negativos da inserção da tecnologia no meio ambiente do trabalho. Fiz uma análise de leis, projetos de lei e jurisprudência sobre o tema e terminei fazendo uma criação de uma estrutura de incentivos e critérios para a automação sustentável. Agora, professora Patrícia Diniz, a senhora fez todo esse, digamos assim, esse arcabouço teórico, jurídico e até histórico sobre a questão da automação. A senhora trabalha numa empresa de economia mista, a COPEL, que na geração e na distribuição de energia também utiliza muitos desses instrumentos, dessas novas tecnologias. Como é que a senhora vê essas novas tecnologias agora sobre a ótica da empresa pública, da empresa de economia mista e até do poder público de modo geral, a administração pública, que embora muitas das suas ações e muitos dos seus processos internos, hoje eles utilizam-se dessas novas tecnologias da informação. Eu acho muito importante a inserção da tecnologia também na administração pública, porque, na verdade, você deve-se ver esse estudo no âmbito privado e no âmbito público. Claro que no âmbito público nós temos o princípio da eficiência. Então, você busca, tanto quanto nos dois setores, mas na administração pública mais ainda, a eficiência. E, obviamente, você inserindo tecnologias dentro desse setor, você pode trazer mais benefícios para a sociedade. Porque quando você estuda o impacto da inserção da tecnologia no meio ambiente do trabalho, você não fica focado só no trabalhador ou só na empresa, mas também na sociedade.
Você sempre tem que ver esses 3 elementos, por isso da importância da inserção também no ambiente público. O que a senhora observou? A senhora fala aqui do tecnodireito e da tecnoética. Nos explica o que são esses termos, tecnodireito, que são linguagens novas. Eu sou formado em Direito desde 1980 e na época que eu estudei, essas palavras não existiam, podemos assim dizer, no dicionário jurídico. Explique para nós o que é o tecnodireito e a tecnoética. Na verdade, quando eu comecei a fazer esse estudo, eu primeiro percebi que havia pouca doutrina. A doutrina é muito escassa em relação já ao princípio da proteção em face da automação. Então, quem dirá na questão da sua limitação, dessa inserção? Então, eu tive que procurar uma matéria, por analogia, né, que me sustentasse para fazer essa análise da limitação. E eu pensei, o que poderia estar mais próximo disso? E encontrei, então, a engenharia genética, né, o estudo do biodireito e da bioética. E trouxe esse estudo lá dentro dessa matéria para a inserção da automação no ambiente de trabalho. Então, na verdade, o tecnodireito nada mais é do que o estudo dessa inserção da tecnologia no ambiente de trabalho, e a tecnoética é o estudo dos limites dessa inserção, baseados nos próprios princípios que nós vemos no estudo da engenharia genética. Claro que não com todas, talvez, as dificuldades de questão ética e cristã que tem na análise da engenharia genética, mas podendo se utilizar os mesmos princípios. Esses 2 termos, tecnodireito e tecnoética, foi a senhora que construiu ou já outros autores começaram a pensar nesses termos? Bom, eu, na minha doutrina que eu estudei, não encontrei nada parecido com esses termos. Eu criei esses termos dentro da própria visão do biodireito e da bioética. Né? Toda a análise que eu fiz ali nas referências bibliográficas, não encontrei esse termo. Eu gostaria que a senhora agora nos abordasse os impactos que a automação, principalmente essas novas tecnologias, elas estão produzindo no mercado de trabalho. Em especial, me parece que isso foi feito para diminuir o trabalho do ser humano, mas nós observamos que em alguns dos casos, principalmente aqui na região de Curitiba, quando se instalaram as primeiras montadoras de automóveis, essas máquinas, que são máquinas para facilitar o trabalho, elas acabaram trazendo consequências aos trabalhadores, como, por exemplo, a LER, que é a lesão por esforço repetitivo, a DORT também, que é as doenças ortomoleculares. Eu gostaria que a senhora abordasse esse aspecto e o que a senhora pensa e o que a senhora descobriu nessa sua dissertação. Bom, quando eu comecei a fazer o estudo, eu já quis desmistificar a questão de que a inserção da tecnologia é algo ruim. Esse foi o primeiro ponto que eu já coloquei no meu trabalho. Então, a partir desse ponto, a gente tem que, então, foi constatado que há aspectos positivos e negativos da inserção da tecnologia. Então, um dos primeiros aspectos positivos, e também pode ser abordado como um aspecto negativo, é exatamente a questão do acidente do trabalho e da doença ocupacional. Então, com a inserção da tecnologia, eu posso, claro, diminuir alguns acidentes de trabalho em determinados setores, mas também posso aumentar. Mas a preocupação principal é em relação às doenças ocupacionais, porque essa sim teve um aumento bastante significativo de há uns 10 anos para cá. Até mesmo como o senhor colocou, da questão da LER, DORT e outras doenças ocupacionais, até síndrome de Burnout, enfim, outras situações que são decorrentes até talvez do não desligamento do empregado do trabalho. Né? Porque a gente não fala só de máquinas, mas fala de celular, de tablets, de câmeras, enfim, tudo que você está sempre naquele mundo do trabalho. Mesmo em casa, você acaba estando no trabalho. Então, esse é um dos aspectos. Outro aspecto positivo que eu entendi muito pertinente é a questão da concretização do trabalho decente com a inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Porque com a inserção da tecnologia, você consegue com que mais pessoas com deficiência entrem no mercado de trabalho. E o terceiro ponto do aspecto positivo é tirar o trabalhador de trabalhos desgastantes, alienantes, né, trazendo um trabalho de mais qualidade. Esse é 3 aspectos positivos que eu entendi pertinente no trabalho. E aspectos negativos é o desemprego estrutural, a dispensa coletiva,
como eu coloquei também acidente de trabalho e doença ocupacional, que aumentou em demasia, e a violação da intimidade do trabalhador em razão das câmeras e do lazer. Eu acho que esses pontos são os mais relevantes. A senhora falou do desemprego estrutural. Quando se coloca uma máquina, muitas vezes se diz que está se tirando um emprego de 10, 20, até 100 trabalhadores. Como é que a senhora vê essa situação? As máquinas estão cada vez mais modernas e, por outro lado, o nível, muitas vezes, de educação, de um modo geral, dos trabalhadores não acompanha essa evolução. O seu trabalho foi, claro, um trabalho de pesquisa, mais na linha doutrinária, mas a senhora deve ter entrado em alguns desses aspectos também e eu gostaria que a senhora abordasse. A questão do desemprego estrutural é uma questão interessante, porque tem duas vertentes. Tem muitos autores que entendem que a inserção da máquina no mercado de trabalho não diminui os empregos, né? Mas há uma grande vertente que diz que sim, porque a partir do momento que você insere as máquinas, dificilmente você terá novas atividades para esses trabalhadores que perderam o emprego, né? Essa é a questão do desemprego estrutural. E muitos dizem que, na verdade, se criam novas vagas, mas essas novas vagas criadas com a inserção da tecnologia, elas são vagas mais sofisticadas, que as pessoas teriam que ter uma qualificação melhor para poder ocupar essas vagas. Então, esse é o grande problema, porque a maioria, às vezes, dos empregados, eles estão acostumados a funções simples. E esses empregados não têm como, às vezes, recolocar no mercado, porque essas funções simples estão acabando, né, com a questão do desemprego estrutural. Então, sob esse aspecto, na verdade, a sociedade tem que fazer uma mudança e qualificar, requalificar os indivíduos para que eles possam ocupar essas novas funções que a inserção da tecnologia está trazendo para a sociedade. Agora, professora Patrícia, o que a senhora observou? Quem é que ocupam essas novas vagas? Eu tenho um caso aqui de um amigo nosso que comprou uma máquina, era um torno até muito sofisticado da Alemanha. E a equipe dele que trabalhava não conseguia operar aquele torno. E ficou meses, provavelmente mais de um ano parada aquela máquina, até que ele mandou um dos seus funcionários para a Alemanha entender daquela máquina, fazer um curso e ele poder utilizar. Quem é que, na sua observação, estão ocupando essas vagas mais sofisticadas? São pessoas com formação superior, já que o processo de readaptação e de recolocação no mercado muitas vezes não atinge esse grau de sofisticação. Com certeza, inclusive, esse é um dos limites da própria inserção da tecnologia, porque são os elementos do próprio processo de automação. Você, às vezes, não tem indivíduos para ocupar essas posições. Então, você tem que, na verdade, a empresa vai ter que realmente qualificar, como o seu amigo fez, né, fazer com que o empregado aprenda isso, às vezes até fora do Brasil, em outro local, para poder atuar, para poder ocupar aquela vaga, porque realmente a sociedade, pelo menos a brasileira, não está muito preocupada com essa formação. Então, às vezes, cabe realmente à empresa buscar essa qualificação do empregado para poder atuar nessas vagas específicas. A sua dissertação, ela faz um paralelo entre essas novas tecnologias, a proteção do trabalhador e o desenvolvimento sustentável. Eu gostaria que a senhora falasse como é o desenvolvimento sustentável e como é que ele se enquadra dentro deste processo, ou seja, é o desenvolvimento da sociedade como um todo que a senhora está colocando? Exatamente, porque atualmente, se a gente for analisar na doutrina e na jurisprudência, o princípio da proteção ele é aplicado muito sobre o aspecto social. E essa aplicação somente sobre esse aspecto, ele na verdade acaba criando uma desproteção do trabalho e do trabalhador. Então é preciso fazer um pensamento sistêmico, analisando todos os elementos. O aspecto social, o aspecto ambiental, o aspecto econômico e o aspecto tecnológico. E isso sim vai buscar o desenvolvimento sustentável, porque você não pode simplesmente fazer com que só o trabalhador seja privilegiado ou só a empresa, ou só a sociedade. Você tem que, todas as decisões com a inserção da tecnologia, elas têm que ser baseadas pensando nesses três atores sociais: empregados, empresas e sociedade, sempre. E isso vai ser a busca do desenvolvimento sustentável. O trabalhador que opera, digamos assim, que é qualificado num
para uma dessas máquinas, para um desses sistemas, ele, na média, ele tem uma remuneração superior àquela quando ele estava numa atividade mais simples, ou a senhora não chegou a esse nível de observação na sua dissertação? Não cheguei a esse nível de observação, né? Certo. Mas eu acredito que quanto mais qualificado, e vai ser um profissional difícil de se encontrar, provavelmente ele será mais valorizado que numa posição, numa função mais simples. E em relação ao papel dos sindicatos, os sindicatos de um modo geral, nós observamos em período de crise como o que a gente está vivendo, há assim alguns acordos que são feitos, o funcionário fica um período de férias ou sem trabalhar, o seu contrato de trabalho fica suspenso. Como é que a senhora está vendo o papel dos sindicatos que atuam nessas áreas do trabalho onde há bastante automação? Eu acho que primeiro o sindicato ele tem que alterar o papel que ele tem hoje, né? Na verdade, ele tem que ter uma visão mais pós-moderna, uma visão mais aberta. Ele tem que priorizar não somente o empregado, ele tem que trabalhar em conjunto, empregado e empresa, principalmente. Até mesmo para que você possa economizar esses prejuízos. Você não pode só fazer com que a empresa assuma esses prejuízos. Esse é o papel do sindicato, né? Porque normalmente o sindicato ele se preocupa só com o empregado. Mas se ele se preocupar só com o empregado, lá para frente o empregado vai ter um prejuízo em relação desse posicionamento do sindicato. Então, o sindicato ele tem que fazer as negociações e, se for possível, manter aqueles trabalhadores na empresa e, se não for possível, tentar que pelo menos as empresas requalifiquem esses empregados para outros setores ou então, pelo menos, requalifiquem eles para o mercado de trabalho mesmo, fora daquelas empresas. Então, esse é o papel do sindicato, ajudar com que aqueles trabalhadores consigam se manter nos empregos, seja naquela empresa, seja fora da empresa. Então, a sua sugestão é que o sindicato ele busque uma linha até já de alguns anos de um sindicalismo de resultados, ou seja, que ao invés de brigar pelo emprego apenas, mas ver um contexto mais amplo que dê um resultado não apenas para o trabalhador, mas para a empresa e para a própria sociedade, seria isso? Com certeza, porque se ele se preocupar só com um aspecto, com o passar do tempo a empresa vai acabar, ela vai ter que se modernizar. De qualquer forma, vai ter que inserir tecnologias, às vezes até para concorrer no mercado de trabalho nacional e internacional. Então, ele não pode ficar amarrado. Então, por esse motivo que o sindicato tem que ter esse pensamento sistêmico e realmente ajudar que todos os aspectos sejam observados, né? Empregado, empresa e sociedade. Agora, professora Patrícia, um outro aspecto que eu gostaria de abordar aqui com a senhora diz respeito à legislação. Principalmente a legislação infraconstitucional, já que nas últimas 3 décadas, pelo menos a nível do Brasil, nós estamos vivendo uma verdadeira revolução no mercado de trabalho, com as novas tecnologias da informação e também com a automação em vários setores, que passa desde a caixa do supermercado até o computador do servidor público, enfim, são novas profissões que estão surgindo dentro dessa linha. Como é que está essa legislação? A senhora disse que a senhora pesquisou muito a legislação, não apenas a que está em vigor, mas até os projetos de lei. Ela está acompanhando essa evolução? Então, a legislação sobre o aspecto da automação, primeiro, não tem nenhuma legislação federal. Né, que precisaria regulamentar o princípio da proteção constitucional. Então, não há regulamentação nesse sentido. Todos os projetos de lei que eu analisei, eles foram arquivados. E um dos fundamentos do arquivamento foi exatamente a questão de ser uma discussão ultrapassada, que é um verdadeiro absurdo, né? E também foi feita uma análise só sobre o aspecto econômico e não sobre o aspecto social. E esses projetos, evidentemente, a senhora analisou no Congresso Nacional, né? Porque isso é uma competência da União, legislar sobre o trabalho. Então, todos os projetos já estavam ultrapassados em fase digamos assim, do avanço da tecnologia? Porque na verdade às vezes as pessoas elas têm uma falsa impressão de que, como é o princípio da proteção em face da automação, essa automação estaria ligada lá no passado, a indústrias, a fábricas. Elas não conseguem verificar a automação como uma tecnologia, uma inserção da tecnologia, porque na verdade a automação é só uma das modalidades da tecnologia.
né? Porque naquele primeiro momento em que foi feita a Constituição de 88, era a palavra que existia para aquele contexto. Então, as pessoas, quem analisou o projeto de lei, achou, não, a automação já não tem mais preocupação com relação a isso, porque é uma coisa do passado. E não consegue verificar que a automação, na verdade, é a inserção da tecnologia. E realmente os projetos foram arquivados. Inovação também se enquadra dentro dessa linha, né? A inovação tecnológica, etc. e tal. Agora, a senhora observou algum incentivo, digamos assim, para as empresas e também para que elas requalifiquem os seus empregados? Como é que está esse ambiente a nível de legislação e a nível de políticas públicas? Em questão de requalificação, eu não vi nada, né, assim especificamente. Mas o que eu procurei estudar foram algumas legislações e algumas dentro da estrutura de incentivo que de alguma forma valorizasse a sustentabilidade da empresa. Então, a questão da governança corporativa, a lei de licitações que incentiva empresas que até prioriza empresas que buscam conhecimento e tecnologia. A lei Sarbanes-Oxley, que preza a questão da sustentabilidade e de um posicionamento ético das empresas que possuem ação na Bolsa de Nova York. Então, as empresas que querem chegar nesse patamar têm que ser sustentáveis. O índice Dow Jones, o índice ISE da Bovespa, todos esses índices que têm legislações próprias, eles buscam empresas sustentáveis. Então, obviamente, eles não poderiam simplesmente dispensar empregados em razão da automação sem buscar uma requalificação, sem buscar uma solução para isso. Né? Então, são estruturas de incentivos mais genéricas. A senhora estudou isso a nível nacional e também a nível internacional? Exatamente. Sob esse aspecto, sim. Sobre a estrutura de incentivos, muitas empresas, como atuam no mercado nacional e internacional, você tem que acabar vendo essa estrutura também. Aliás, dentro dessa ótica, até recentemente a Petrobras ela participava na Bolsa de Nova York como uma empresa sustentável. Agora, quando a empresa perde essa condição, ela sofre sanções também por parte do mercado e dessas bolsas onde ela opera? Ela acaba, na verdade, sofrendo uma consequência em razão de que os acionistas não vão mais ter confiança naquela empresa. Porque vai perdendo valor, ela vai perdendo pontos na bolsa de valores até que o momento ela saia. Então, acho que a principal perda da empresa é a perda da confiança, porque daí vai diminuindo o valor das ações. Eu gostaria também que, além, digamos assim, desses critérios para a inserção que a senhora acabou de colocar, se a senhora teria outros desses critérios para serem abordados, ou seja, no sentido de que a atuação da empresa seja uma atuação sustentável e se aplique não apenas para a grande empresa, mas também para a pequena e microempresa, que é a grande maioria em nosso país, pelo menos. Então, a gente pode dividir o estudo na estrutura de incentivo, que eu coloquei para o senhor agora há pouco, na questão dos critérios. Então, começando pelos critérios, eu entendo o seguinte, que quando a inserção da tecnologia é para diminuir acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e para retirar atividades desgastantes e alienantes, ela deve ser vista com bons olhos pelo judiciário, não está trazendo nenhuma punição para a empresa. Quando ela for inserida no meio ambiente de trabalho somente com a questão de lucro, ela deve ser, então, questionada pelo judiciário. Porque se a empresa só está pensando nos lucros, ela tem que fazer algo que combata, né, que pelo menos não traga tanto prejuízo para a sociedade, como fazer a requalificação dos empregados. E se ele não conseguir recolocar esses empregados requalificados dentro da própria empresa, então que ele ajude a buscar um posto de trabalho para ele fora da empresa. E nisso eu pensei que os órgãos pertinentes e o próprio Estado poderiam já deixar uma lista de funções que precisem de empregados, para que a empresa já qualifique eles naquelas funções que estão precisando no mercado. Né? Então, essa é uma das opções. E toda a negociação coletiva, claro, ser feita junto com o sindicato, com o Ministério Público, para verificar qual a melhor forma ali de você inserir aquela automação no mercado de trabalho e no ambiente de trabalho, porque, às vezes, normalmente, é uma inserção inevitável. Então, você só tem que diminuir os prejuízos. Um outro aspecto, professora, aqui dentro do contexto da proteção do trabalhador e desenvolvimento sustentável,
a senhora abordou o princípio do indúbio pro operário. No direito penal se diz indúbio pro réu. Eu gostaria que a senhora abordasse esse aspecto da proteção indúbio pro trabalhador ou pro operário. Esse é um grande ponto dentro do contexto do desenvolvimento sustentável, porque a princípio, se você verificar esse subitem dentro do princípio da proteção, ele, na verdade, a consequência dele é o quê? Fazer tudo em prol do empregado. Mas essa é a grande questão, porque se você fizer tudo em prol do empregado, você vai acabar trazendo uma desproteção ao trabalhador. Então, é esse subitem do princípio da proteção que você tem que rever dentro do contexto do desenvolvimento sustentável, porque você não pode mais fazer tudo só pensando no empregado. Você tem que pensar no todo. No empregado, na empresa e na sociedade, sempre. Então, nós entrevistamos nesse primeiro bloco a professora Patrícia Dietrich Ferreira Diniz. O nosso tema foi o impacto das novas tecnologias no ambiente do trabalho, e ela que é autora deste livro, Trabalhador versus Automação, impactos da inserção da tecnologia no meio ambiente de trabalho à luz do tecnodireito e da tecnoética. Professora Patrícia, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate e não tenho dúvidas de que a senhora contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Se você quer fazer sucesso na sua carreira profissional, entre em cena e dê um show. Estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades presentes em todo o Brasil, o Uninter oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância com valores que cabem no seu bolso. E uma equipe de professores, mestres e doutores com ensino de qualidade comprovada. Brilhe na sua carreira profissional. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Bem-vindos ao Grupo Educacional Uninter, uma corporação pioneira, repleta de inovações e grandes oportunidades. Com sede em Curitiba, uma das melhores cidades brasileiras, o Grupo Educacional Uninter possui 5 campi presenciais e 4 unidades corporativas. Está presente em todos os estados brasileiros. São mais de 450 polos de apoio presencial. O Grupo Educacional Uninter forma profissionais comprometidos com o crescimento e desenvolvimento social e econômico do país. Sua credibilidade está cada vez mais sendo reconhecida nacionalmente. Prova disso é a inclusão dos seus cursos do Centro Universitário Internacional Uninter no famoso Guia do Estudante da Editora Abril, que avalia as melhores instituições de ensino superior do Brasil. No Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD do MEC, os resultados comprovam que o Uninter proporciona formação de alto nível. É também o primeiro colocado em qualidade de educação à distância, comprovada por meio de pesquisas realizadas pela Associação Brasileira dos Estudantes de Educação à Distância. Desde a sua fundação, o objetivo principal do Grupo Educacional Uninter é formar profissionais capazes de se adequarem às contínuas necessidades do mercado competitivo. Profissionais que demonstrem um conjunto de saberes e conhecimentos provenientes de uma sólida formação técnica e científica. A educação à distância é sinônimo de flexibilidade, o que possibilita às pessoas conciliarem sua formação com o trabalho, além de contemplar a democratização da oportunidade de acesso à educação, o que propicia uma inclusão geográfica mais abrangente, levando a educação para regiões antes desprovidas. Atento a esta realidade, o Centro Universitário Internacional Uninter disponibiliza as aulas em diferentes formatos, para que mais de 150 mil alunos tenham acesso ao conteúdo de onde estiverem. O Grupo Educacional Uninter conta atualmente com uma invejável infraestrutura, com o que tem de melhor em captação e transmissão de aulas via satélite. Nosso satélite
um dos melhores do Brasil, tem cobertura com garantia de 100% de recepção em todo o território nacional, com disponibilidade de sinal de 99,9% do tempo no ar. O Grupo Educacional Uninter utiliza-se de todo esse aparato tecnológico para democratizar o acesso à educação com qualidade em todos os cantos do país. As aulas gravadas são editadas em modernas ilhas de edição e disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem, principal ferramenta de interação síncrona e assíncrona entre aluno e tutor por meio de chat, fórum e rádios web. Além disso, ele pode receber os conteúdos das aulas gravadas em um kit multimídia. O envio dos materiais didáticos é realizado pela Central de Distribuição Uninter. O suporte logístico é referência no Brasil. Os materiais didáticos dos alunos são produzidos em Curitiba com o que tem de melhor em tecnologia gráfica e audiovisual. O Centro Universitário conta com um portfólio de mais de 40 cursos de graduação, mais de 90 cursos de pós-graduação nas modalidades presencial, semipresencial e à distância, além de cursos de extensão para alunos e profissionais das mais diversas áreas de atuação. Por tudo isso, o Grupo Educacional Uninter é hoje uma empresa modelo que atua com transparência e a constante busca pela inovação, qualidade e modernidade, promovendo uma capacitação científico-tecnológica eficiente. Assim, gradualmente, o Grupo Educacional Uninter transformou-se em uma marca de qualidade na prestação de serviços educacionais. Grupo Educacional Uninter. Soluções inovadoras em educação. Se você quer brilhar na sua carreira profissional, estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades localizadas bem no centro de Curitiba, o Uninter oferece cursos de graduação presenciais e semipresenciais com valores que cabem no seu bolso, uma equipe de professores, mestres e doutores e um ensino de qualidade comprovado. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de Gestão Pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E você também poderá assisti-lo através dos canais da rede EdSat, CEBED, os canais da educação. E também no nosso canal do YouTube, em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Neste segundo bloco, nós vamos debater o desenvolvimento sustentável. E para isso nós convidamos a professora Daniela Janaína Pereira Miranda, ela que é mestre em Geografia, ela é licenciada também em Geografia e Pedagogia, ela é especialista em Metodologia do Ensino Superior e também Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Ela é também especialista em Auditoria e Gestão Ambiental. A professora Daniela Janaína, ela é doutoranda em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná e a sua proposta de pesquisa é governança pública, gestão intermunicipal na região metropolitana de Curitiba e o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, ou seja, o gerenciamento do lixo urbano. Ela é membro do Instituto Internacional Chico Mendes em projetos de responsabilidade socioambiental corporativa e logística reversa. Também ela é nossa parecista da revista Meio Ambiente e Sustentabilidade, aqui da Uninter, e jurada do prêmio Embraco Ecologia.
tem um amplo currículo, a professora Daniela Janaína, e eu quero agradecer a sua presença neste programa e já vamos começar com um prêmio que recentemente a senhora ganhou, junto com outras pessoas, que foi o Costurando Sustentabilidade. Gostaria que a senhora nos explicasse como foi esse projeto, a importância dele e o que é Costurando Sustentabilidade. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês para poder estar debatendo sobre essa importância da questão da sustentabilidade ou mesmo do desenvolvimento dos conceitos de desenvolvimento de sustentabilidade. O projeto de extensão Costurando Sustentabilidade, ele iniciou há 3 anos atrás com uma proposta de trabalhar de forma a questão da gestão de responsabilidades compartilhadas através da própria lei 12.305 de 2010, que veio falar do contexto da importância de se trabalhar resíduos. Então tivemos dentro da oportunidade de trabalhar entre vários cursos, desde a questão das engenharias, dos bacharelados, as licenciaturas, o foco da importância do conceito mesmo dos cursos em si, trazer essa questão teórica para a prática. Então, dentro da proposta, a gente observou, foi feito um diagnóstico de uma localidade, esse projeto foi feito em Joinville, de um bairro com várias necessidades de questões ambientais, porque é um bairro em si que tem problemas de alagamentos seríssimos, a questão social, a questão econômica, e observamos trabalhar com a questão de gênero. Então foi aonde nós começamos a fazer entrevistas no bairro, descobrimos uma pessoa que é a líder comunitária, que também havia observado a necessidade de se trabalhar a questão de geração de renda dentro desse bairro, com as mulheres. Então foi feita uma proposta entre as mulheres de 36 a 45 anos, que elas tinham vários riscos e vulnerabilidades dentro de todo esse conceito do tripé do desenvolvimento sustentável, a questão econômica, social, ambiental. E se foi criada a proposta do Costurando Sustentabilidade, que por fim hoje nós temos essa associação de mulheres que se chama Mulheres de Pano. E entre eles, como a gente observou o caráter dessa responsabilidade compartilhada, nós tivemos várias empresas, entre elas na época foram a Dudalina, entre outras ali da localidade, de próximas a Joinville, e a própria questão da gestão pública. O Fátima, o município de Joinville, com a Secretaria de Meio Ambiente, até na verdade teve um edital que nós viemos a participar e ganhamos essa premiação, que hoje, que na época foi repassado na questão de compras de máquinas de costura, cursos e também aviamentos, porque o objetivo em si, o que foi observado Costurando Sustentabilidade, não foi só a questão de se trabalhar com resíduos têxteis, mas retalhos de confecções? De confecções. Mas assim, que tipo de produtos as mulheres fabricavam lá? Sim, porque esses retalhos acabaram vindo na verdade, inicialmente nesse projeto piloto, de uma pequena empresa, uma empresa familiar, têxtil, só de confecções de uniforme. Então esses retalhos nós precisávamos, junto dos outros cursos, nós começamos a pensar num produto. E esse produto, na época, até era a ecobag, mas nós pensamos em algo de uma forma bem prática. Então, na verdade, essas mulheres, essa líder comunitária, ela fez o molde, criou a primeira proposta desse produto junto dos nossos alunos e se criou o primeiro produto. Em sequência, veio um segundo, que são os 2 carros-chefes, que era aquela lixeirinha do carro e mais essa sacola de mercado. E hoje, elas vêm trabalhando que não é só uma questão artesanal. Elas desenvolveram souvenirs, então elas criaram modelos que as empresas acabam adotando, elas fazem conforme a necessidade, então a própria associação hoje tem outras associações que foram criando esse núcleo maior, essas células, para poder desenvolver todo esse processo do desenvolvimento sustentável. Então, no percorrer do primeiro ano desse projeto, todos os nossos
cursos praticamente ali da universidade vieram apresentar uma proposta, mostrar a teoria em prática, desde a questão de segurança do trabalho, a engenharia de produção, qualidade, as questões da educação ambiental no curso de pedagogia, entre outras, como o curso de direito, que acabou apresentando toda a proposta de como seriam cooperados, associados, né, e tudo isso dentro da prática da necessidade desse projeto. Até então, hoje elas estão seguindo em frente, né? As parcerias também continuam, tanto que na época nós tivemos uma grande parceria que foi a UCIP da Caixa Econômica, que é a Moradia e Cidadania, também com as questões de capacitação, de qualificação, entre outras empresas de RH no próprio município de Joinville, que identificaram problemáticas que os moradores daquele bairro não conseguiam emprego. Então, dentro da associação foi montado até mesmo um balcão de empregos em parcerias, né? Por isso a gente fala a questão da gestão de responsabilidades compartilhadas. A questão teórica foi colocada em prática e que hoje elas estão sobrevivendo disso. E essas mulheres têm uma renda mensal, então, Sim. em função desse trabalho, Sim. desta costura? Desta costura sustentável, da sustentabilidade. Então, professora Daniela Janaína, a senhora abordou na sua dissertação de mestrado políticas públicas da educação do campo, juventude rural, casas familiares rurais, alternância com o método de ensino e para o fortalecimento da identidade da agricultura familiar. O que a senhora descobriu nessa sua dissertação? Esses aspectos envolvendo a juventude. Nós sabemos que muitas pessoas estão já há décadas deixando o campo, mas, por outro lado, também existem famílias que querem manter essa atividade rural, principalmente algumas que estão envolvidas no agronegócio, e famílias também, digamos assim, da agricultura familiar. O que foi e qual foram, digamos assim, quais foram os resultados que vocês encontraram, que a senhora encontrou nessa sua pesquisa de mestrado? Então, Jorge, a princípio, né, a gente fala de questões de território. E o próprio município de Sapopema, devido a toda a sua questão topográfica, enfim, entre outros... Sapopema foi o objeto do estudo? Foi a localização, o recorte... norte do Paraná? Sim, norte do Paraná. Foi o nosso recorte espacial. E aonde nós temos a Casa Familiar Rural do Padre Sasaki. E o que nós observamos, quais foram as problemáticas que se discutia dentro da pesquisa, né? Como já o senhor acabou de mencionar, toda essa questão hoje do agronegócio, a educação rural, nós fizemos um contraponto entre a educação do campo e a educação rural. Que a educação do campo em si, ela vem trabalhar questões de identidade, ela vem falar de saberes, ela vem falar toda essa questão cultural, social, de uma, como já foi dito, de uma identidade campesina, vamos assim dizer. Mas a gente acaba fazendo esse contexto que a educação do campo hoje, as políticas de educação no campo e todos os conceitos teóricos que assim trabalham, observa-se que não é só uma questão da identidade campesina, mas como quilombolas, os pescadores, os ribeirinhos, entre outros, que necessitam de um diferencial dentro da sua educação. E como a Casa Familiar Rural nos chamou a atenção, é que ela trabalha com a questão da pedagogia da alternância, que de uma forma bem objetiva, a alternância, ela se tem todos os conhecimentos tradicionais do currículo, mas dentro dessa proposta da alternância, eles ficam num período, como se fosse um período de como que eu posso dizer? Dentro da escola, né, e o outro em casa. Então, os saberes são junto dos monitores e os professores, são trocadas essas referências do currículo formal com as questões dessa informalidade, de como trabalha a terra, de como são as culturas, de como são os saberes, as questões de agroecologia. Então, isso nos chama muita atenção, porque o território ali de Sapopema, existe grandes indústrias mesmo que hoje vêm trabalhar com a questão da arborização, de eucaliptos, entre outras, e esses grandes assentamentos que existem nessa região acabam
trazendo, se fortalecendo com a questão das casas familiares rurais, com esse contexto da pedagogia da alternância. Nós sabemos, professora, de que a questão ambiental é uma questão muito séria. O nosso planeta tem em torno de 5 bilhões de anos, talvez 4 bilhões e meio, e que nós, os humanos, estamos aqui, pelo menos o Homo sapiens sapiens, há cerca de 200 mil anos. E uma espécie, digamos assim, de mamífero vive em média 5 milhões de anos. Então, se a nossa espécie, Homo sapiens sapiens, durar 5 milhões de anos, nós temos muito que proteger esse planeta. Com certeza. Eu gostaria que a senhora nos explicasse como essas novas tecnologias, a inovação, enfim, todos esses aspectos relacionados com digamos assim, essas novas tecnologias e com essas tecnologias da informação, elas podem contribuir para que nós tenhamos o progresso, mas que esse progresso seja sustentável. Nós acreditamos, né, que todo esse contexto a questão ambiental em si, por si só, ela é muito complexa. Porque nós vamos falar dos nossos recursos naturais, vamos dizer assim, vamos falar do capital natural, do capital econômico, social, enfim. E se nós começarmos a observar a situação dessa vertente da problemática da falta, ou vamos dizer, da escassez dos nossos recursos naturais, vamos dizer, a problemática da água hoje que nós vemos observando, enfim, em alguns estados brasileiros, e em relação ao mundo, vamos dizer assim, né? Não só a sua falta, mas a escassez, a questão da potabilidade em si. Nós pensamos na questão dessa eficiência tecnológica e principalmente não só a tecnológica e todas as suas ramificações, mas o contexto social, porque de uma certa forma a questão econômica, essa classe com uma dificuldade maior em relação às economias, a sua sustentabilidade em si, tem certa dificuldade. Então, a gente vem observando a questão do reuso da água, a questão das políticas públicas em realmente fortalecer essas questões práticas como algo de um contexto mesmo integrado. É como se fosse um mosaico. Nós observamos a figura num todo, mas também se observa a necessidade das partes para que seja completo, para que seja eficiente. Então, eu acredito que as ciências, a tecnologia, a comunicação, o conhecimento, são vários segmentos que dentro desse todo o contexto sustentável, da questão do ambiental, que não é só a questão dos recursos, mas é o nosso ambiente urbano, o nosso rural, o nosso contexto industrial, a nossa vivência. Eu acredito que esse ambiental de ambiente é um momento para a gente observar todas essas necessidades de desenvolvimento. Nós estamos tratando aqui do desenvolvimento sustentável, abordamos com a professora Daniela Janaína a questão rural, mas eu gostaria que a senhora também fizesse uma abordagem em relação à questão urbana. Eu observei que o seu estudo de doutorado diz respeito aos resíduos sólidos, à legislação do lixo, e a senhora vai estudar aqui a região metropolitana de Curitiba, que essa, para mim, é uma das funções públicas de interesse comum dentro de uma região metropolitana. Eu gostaria que a senhora também abordasse esse aspecto das cidades sustentáveis, cidades inteligentes, enfim, o processo de urbanização, porque o planeta está se transformando numa grande cidade. Sim. A nossa proposta, né, do doutorado, que nós estamos aí iniciando a pesquisa em si, porque acabamos de terminar nossos créditos, nós começamos a observar esse mapeamento, né, da região metropolitana, e nós estamos pensando de início mesmo, trabalhar os 7 municípios que se destacam com mais de 100 mil habitantes, né? E o que acontece que a gente tem observado? A questão hoje que a própria legislação vem pedindo os planos de gerenciamento de gestão integrada, ou os planos, né, de gerenciamentos municipais, e a lei em si, desde 2010, que vem falando dessas propostas, vem falando do plano de gerenciamento, das suas diretrizes, e atualmente a gente vem observando a dificuldade
que a gestão, principalmente a gestão municipal, vem apresentando nesse desenvolvimento do gerenciamento de resíduos sólidos. Quais são as metodologias que eles aplicam, quais são os instrumentos dentro da própria legislação, né, da 12.305. Ela vem falar de 3 instrumentos chaves, que é a questão da educação ambiental, a logística reversa e a responsabilidade de gestão compartilhada. Então, nós pretendemos, dentro da nossa proposta, levantar quais são esses métodos para se colocar em prática essas diretrizes públicas para se ter a eficiência, vamos dizer, a ecoeficiência, quais são as propostas de tecnologia para se pensar em aterros sanitários, para se pensar em toda a questão urbana que em si nós também trabalhamos, a questão da saúde, a questão da educação, a questão da indústria, do comércio. Então, a preocupação hoje com a questão dessa economia, que é focada, que eu pretendo observar dentro das cooperativas de catadores, como tem sido feito dentro desses municípios, como que essa região metropolitana vem trabalhando essa integração dos catadores dentro da proposta dessa política pública. Qual o incentivo, né, quais são os tributos a serem discutidos dentro dessa questão, os tributos ambientais da coleta seletiva, né, porque nós até, na verdade, trabalhamos um pouco ainda na região norte do Paraná, recentemente, agora retornei, e é absurda em alguns municípios a coleta seletiva, a situação que ela chega. É indiscutível, é deplorável a situação que esses catadores, sem as condições também de uma educação para que entendam, para que se transformem, para que observem como empreendedores, vamos assim dizer, e de uma forma sustentável, recebem esses materiais. Muitas vezes, restos de alimentos, entre outros tipos de lixo, vamos assim dizer, que acabam comprometendo toda essa cadeia de reciclagem. A senhora está fazendo a pesquisa aqui a nível de Curitiba. A senhora já tem alguns dados para nos apresentar sobre, pelo menos, a coleta seletiva, algumas coisas, porque Curitiba foi uma das primeiras cidades brasileiras a fazer um programa de separar o lixo. E isso foi objeto de um marketing muito grande, mas me parece que nos últimos anos não tem evoluído esse processo e ainda nós colocamos muito lixo que poderia ser reciclado nos aterros. Uhum. Nós, assim, dados concretos ainda nós estamos em levantamento, nós não temos, mas nós temos a observação e também a situação hoje, se pensar os conceitos da logística, a logística pós-venda, a logística pós-consumo, que observamos a questão das embalagens, que é uma preocupação hoje para os aterros. Então, em algumas cooperativas que nós já fizemos o levantamento nesses 7 municípios, se observa realmente essa ineficaz situação de alguns tipos de embalagem, que eles não têm como nos dar uma resposta do qual precisa essa gestão de responsabilidades para se pensar tecnologia, para se pensar empreendedorismo, para se pensar a educação ambiental, que nós acreditamos que hoje em dia ela está bem focada, maravilhosamente focada dentro das escolas, mas pensamos por que não colocar essa educação de uma forma de uma gestão, mapear esses municípios e fazer uma proposta metodológica para isso. A senhora ainda é bastante jovem, mas estuda essa questão relacionada ao meio ambiente, à sustentabilidade. Eu gostaria que essa questão da sustentabilidade, a preocupação com o meio ambiente, é uma questão bem recente na nossa política brasileira, podemos assim dizer, né? A senhora colocaria a Eco 92 como um marco em que a sociedade brasileira começou a pensar e a refletir sobre a questão da sustentabilidade? Para a sociedade brasileira, eu acredito que sim, seria um marco para começar a se pensar, a refletir. Eu não penso muito na questão da consciência, como se tem muitas teorias que se falam dessa consciência ambiental. Eu gosto de tratar o conhecimento ambiental, porque a partir do momento que nós conhecemos a teoria, a prática, é um exercício que nós nos tornamos conscientes. Então, eu acredito que a consciência é um exercício desses 2 pontos. Porque, na verdade, se observou vários requisitos
para se pensar na questão de todos os parâmetros que a própria ECO vem falar, desde desperdício, desde das problemáticas com os nossos recursos, com as questões dos tipos de poluição, entre outras que acabam, atualmente já agregamos outras questões que se pensa hoje na poluição atmosférica atrelada à questão do meio de transporte. Então, e entre outros agregantes dentro dessa proposta. A senhora é pedagoga e também é geógrafa. Eu não tenho conhecimento se a senhora trabalhou com crianças, como professora, mas a senhora não percebe que as novas gerações e até os conteúdos das disciplinas que eles estudam já enfocam essa questão da sustentabilidade, do meio ambiente. Isso significa que no futuro nós teremos uma geração mais consciente do que a nossa. Também eu concordo plenamente, né? Essa questão dessa educação ambiental, hoje já as crianças, elas são conscientes porque elas tiveram todo esse conhecimento, essa prática dentro das escolas, enfim. Mas eu tenho ainda uma preocupação em relação a essa educação ambiental. Como é a minha proposta de pesquisa, saber como que essa gestão municipal vem, quais são os métodos que ela observa desse instrumento que a própria legislação coloca, para se trabalhar oficinas, se trabalhar o reuso, a questão da água cinza, a questão de como, será que eu lavo ou não lavo o meu resíduo, a questão realmente das externalidades, a questão da valoração ambiental, para se saber quanto custa um rio, quanto custa o ar. Então, mensurar essas questões de uma forma, vamos dizer assim, leve, uma forma prática do cotidiano. Eu não vejo a dificuldade, mas eu acredito que, como pedagoga, a educação ambiental, as crianças hoje, elas estão bem informadas, bem conscientes da questão, da problemática em si. E como é que a senhora vê o papel da empresa, de um modo geral? Desde a pequena empresa à grande multinacional. Ela está assumindo essa sua responsabilidade socioambiental ou ainda o lucro fala mais alto do que qualquer outro interesse? Quando a gente fala na questão do lucro, eu acredito que até muitas vezes o objetivo das empresas em si é o lucro, mas observamos que muitas das empresas estão sim preocupadas desde o seu balanço social, ambiental, desde as questões da própria responsabilidade corporativa em seus projetos de incentivo em relação às questões ambientais, programas e projetos, mas nós acreditamos que ainda falta um pouco. Como a problemática, como é o meu destaque da pesquisa hoje no doutorado são os resíduos, nós observamos essa preocupação em relação a quais são as eficiências, as tecnologias para se tratar novas embalagens, quais são os incentivos de políticas públicas para que ocorra isso também, quais são os trabalhos de capacitação para isso. E uma última pergunta, professora, diz respeito à questão do marketing, porque nós observamos de que existem entidades, ONGs, que fazem um grande marketing nessa questão da sustentabilidade, mas que, no fundo, há algumas dúvidas sobre a legitimidade delas. Como é que a senhora vê esse marketing ambiental? Eu acredito que o marketing em si, ele é uma ótima proposta. É que a própria complexidade dessa questão ambiental, muitas vezes, vem não chegar a colocar essa questão em prática. Mas o marketing é uma ferramenta, acredito, excelente para que seja trabalhado essa questão. Na verdade, nós temos a questão do marketing verde, né, ou mesmo o falso marketing verde, vamos dizer assim, que são propostas, muitas vezes, que não se definem, não se colocam em prática. Mas eu acredito ser também a comunicação, o marketing, das grandes ferramentas para que se coloque essa situação em prática. Então, nós entrevistamos neste bloco de Gestão Pública em Debate a professora Daniela Janaína Pereira Miranda, ela que é mestre em Geografia, e o tema foi Desenvolvimento Sustentável. Professora Daniela, eu quero agradecer muito a sua entrevista neste programa e não tenho dúvidas de que a senhora contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigada, professora. Obrigado. Obrigada.